Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui de volta com o Papo Pai Game. Agora a gente tem o Giovanni Rocco Neto, que é o secretário nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte. Primeiramente, Giovanni, pô, é um prazerzaço poder falar com você. Mais uma vez, a gente se viu agora na IGB em Londres, Uhum. mas é mais uma vez poder. É um prazer poder ter aqui você de novo aqui com a gente na iGame. Como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer é meu. É sempre importante esse bate-papo. Estou sempre disponível para levar informação, principalmente nessa missão que a gente tem de regular esse mercado no Brasil, que é considerado hoje o segundo maior mercado de apostas e esse tipo de entretenimento no mundo. Boa. Para a gente já conversar, já, na verdade, já começar a conversa já com pé na porta, diz para a gente, secretário, qual é a diferença, ah, enfim, da Secretaria de Apostas Esportivas e do Ministério do Esporte? O que eles fazem de diferente da Secretaria de Prêmios e Esportes, do Ministério da Fazenda, né? Que é do Ministério da Fazenda. Qual é a diferença entre essas duas? Ótima essa pergunta, porque toda oportunidade que eu tenho em esclarecer essa questão das competências é muito importante. A SPA lá no Ministério da Fazenda, ela tem a competência de recepcionar todos os pedidos de outorgas, Tá. pedidos de autorização, né, que as empresas querem aplicar licença aqui no Brasil, e ela também faz a parte de fiscalização e toda a parte de regulamentação. Ela que fez a parte mais pesada da regulamentação, a criação das portarias, de controle, toda essa parte da regulamentação Uhum, foi determinada ela por lei, né, que foi a lei que regulamentou as apostas no Brasil. E o Ministério do Esporte, ele, aqui na Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, a gente é anuente das licenças, então todas as licenças que passam, que são aplicadas aqui no Brasil, a primeira análise é feita pelo Ministério da Fazenda, depois o Ministério da Fazenda, por meio do SIGAP, que é o Sistema Nacional, o Sistema Geral Nacional de Apostas, encaminha para a gente aqui no Ministério do Esporte, a gente faz uma segunda análise com o foco principal na integridade das apostas e também dá um aparato geral, né, do pedido de licença. A gente faz isso, quem nos assegura isso é a portaria número 28, a portaria conjunta do Ministério do Esporte, do Ministério da Fazenda e da AGU. Então, casos que a Fazenda entenda que é aplicável a licença e a gente discordar. Quem arbitra na sequência é a AGU, tá? Então, esse é um ponto importante. E a nossa competência principal aqui é combate à manipulação de resultados. boa. Agora já a gente falando um pouquinho agora desses primeiros 8 meses agora de mercado regulado no Brasil. Faz para a gente um balanço. Como é que você acha que tem sido esses 8 primeiros meses? E o que você poderia citar assim das medidas que foram tomadas pela secretaria nesse período? Eu gosto até de fazer algumas provocações com relação a isso, porque é um assunto que precisa ser esclarecido para a população em geral e para todo o mercado. Os problemas que a gente tem hoje aqui no Brasil com relação à regulamentação e Uhum, com relação às consequências que tiveram da falta de regulamentação num período muito longo. As apostas esportivas no Brasil, elas foram autorizadas em 2018 no Brasil. Então, em dezembro de 2018, foi por um projeto de lei aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente à época, Michel Temer, em dezembro de 2018, autorizou as apostas esportivas no Brasil. Essa lei determinava que que o governo federal, o Poder Executivo, deveria regulamentar essa atividade econômica num prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais dois.
Tá. O que aconteceu? Essa regulamentação não foi feita no governo anterior. Consequentemente, pela falta de fiscalização e regulamentação, o que aconteceu foi que as empresas trabalharam sem fiscalização, sem regras definidas, por exemplo, do retorno do que era investido pelos apostadores revertido em prêmios. Então a gente não Uhum. tinha controle desses algoritmos. E um fato que foi o mais grave de tudo isso é que a lei de 2018 ela só autorizava pós-esportiva. Ela não autorizava os jogos online, ela não autorizava o jogo do Tigrinho, o cassino online. E essas empresas que já estavam operando no Brasil começaram a ofertar nas plataformas esse tipo de jogo sem nenhum critério, sem nenhuma fiscalização, sem nada. Então, isso causou um descontrole muito grande e quando chega o governo do presidente Lula, o governo tenta encaminhar para o Congresso uma medida provisória Uhum. para fazer a regulamentação. Essa medida provisória caduca. Isso foi feito logo nos primeiros 6 meses, no início do governo, em 2023. Não consegue aprovar a medida provisória. Essa medida provisória é convertida em um projeto de lei que é aprovado em dezembro de 2023. E o que falava esse projeto de lei? Que o governo era obrigado a regulamentar no prazo de um ano, com os 6 meses iniciais, né, que foram o ano de 2024, de janeiro a 30 de junho, com a obrigação de já estabelecer as normas para já entrar em vigor em janeiro de 2025. Então, o que o governo passado não fez em 4 anos, Pois. nós tivemos a missão aqui, Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte, todo o governo, de regulamentar esse mercado gigantesco. O brasileiro, ele é apostador por natureza, então ele gosta, principalmente o vínculo com o esporte, né, em si. Então a gente teve que executar isso em um ano. Sim. Então o Ministério da Fazenda fez um trabalho incrível, que foram as portarias que norteiam, né, esse mercado e que só tem elogios de todo mundo. Então todo o mercado elogia esse trabalho feito pelo Ministério da Fazenda. E o que nos coube foi regulamentar quais as modalidades esportivas passíveis de aposta e estabelecer as regras de integridade para que as empresas e as instituições de integridade possam cumprir e auxiliar o governo no combate à manipulação de resultados. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos diversas portarias autorizando as modalidades, né? A nossa preocupação foi que as portarias de modalidades fossem bem amplas, porque a nossa preocupação era deixar alguma modalidade fora e essa modalidade ser ofertada em sites ilegais. Então, para que não ocorresse isso, a gente foi bem abrangente na autorização de modalidades e fizemos uma portaria específica de integridade para que nos dê autonomia e poder para instruir os processos de fiscalização e investigação nos casos suspeitos de manipulação de resultados. Tem muita coisa para ser colocada no lugar e a gente ainda tem alguns impasses aí nessa questão. Por exemplo, o impasse dos repasses dos valores das arrecadações para o setor do setor de aposta para os esportes, como por exemplo para o COB ou para o Comitê Paralímpico, enfim. O que que você acha que como é que está essa questão e o que que vocês pretendem fazer com essa arrecadação? Vamos lá. O que for determinado pela lei da destinação, as empresas vão precisar pagar. Sim, O que é a parte destinada ao COB, ao CBC, todas as entidades. Como elas vão aplicar o recurso, isso elas têm que fazer o planejamento delas, da aplicação desse recurso e prestar conta. Porque na minha concepção, isso é dinheiro público. Alguns defendem que não é, porque o repasse é direto entre duas instituições privadas, mas espera aí.
Se isso está saindo de cota parte dos 12%, que seria um imposto, então isso é imposto, né? Porque senão teria um artigo específico na lei, tirando isso da destinação e falando que, olha, isso daqui não é imposto, aqui a empresa vai pagar direto para fulano ou para ciclano. Então, esse é um ponto. O que nos preocupa é o 7.30 relativo ao direito de imagem, que isso, o texto da lei ficou omisso com relação a esse ponto. A alternativa inicial é o que for determinado pelo regulamento da competição. Ok. Então, se a competição fala que vai ficar 20% para os atletas, 30% para os clubes e 50% para a federação, enfim, eu estou dando um exemplo aqui, é isso que vai ser feito. Porém, poucas competições têm isso pré-determinado no regulamento. Então, para trazer luz para esse assunto, o que o Ministério da Fazenda fez assertivamente foi criar uma consulta pública, Uhum, e eu sugeri, inclusive, além da consulta pública, uma audiência pública para a gente discutir esse assunto e para trazer a provocação para as entidades que representam atletas, para as confederações, para as federações, para que elas olhem para esse ponto que ficou obscuro, ficou omisso no texto da lei, para que a gente possa, em conjunto, achar uma solução pela política. É isso que a gente tem que fazer. É construir qual vai ser a destinação desse recurso. Com relação à parte da arrecadação e da destinação para o Ministério do Esporte, que é 22,20%, esse recurso está sendo encaminhado para o Tesouro. A gente não tinha como estimar essa arrecadação, então esse uhum. recurso não entrou no orçamento. Boa. Então a gente está aguardando finalizar esse período desse primeiro ano para que a gente possa fazer o planejamento e para que o Tesouro, o Ministério da Fazenda e na lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, na lei do orçamento, isso venha discriminado para o esporte, principalmente para que esse recurso, né, possa retornar para a sociedade. Então, em suma, essa parte da arrecadação é essa a nossa visão e o que nós estamos executando aqui. Boa. Agora, como o senhor falou, secretário, uma das competências, ou a maior competência, é a integridade no esporte. E a gente tem visto que vocês têm assinado diversas parcerias nos últimos meses. Como é que esses acordos, essas parcerias, estão sendo executadas na prática e como é que está acontecendo essa questão da proteção do esporte nacional? Vamos lá. Todo mundo trabalha dessa forma, o mundo inteiro, né? Sim, sim. Todos os mercados, todos os governos fazem esses acordos de cooperação para que a gente possa utilizar os instrumentos disponíveis no mercado em prol da integridade. Nós fizemos termos de cooperação com as principais empresas de integridade do mundo, Uhum, com o intuito de buscar, né, esse trabalho que elas já realizam para as empresas. Então, nos termos de cooperação, as empresas elas encaminham para a gente os eventos suspeitos. Então, tudo que elas indicam de suspeita de manipulação de resultado, elas nos encaminham. E a nossa portaria 109, ela, do ano passado, no dia 11 de novembro de 2024, ela nos norteia para que a gente instrua o processo administrativo para encaminhamento para os órgãos competentes. Aqui no Ministério, a gente não tem poder de polícia, então a gente não tem poder de investigar. uhum, O que nos compete aqui é identificar
apurar todos os indícios e encaminhar para as polícias e para os ministérios públicos. Boa. Nos casos de competição a nível nacional, que é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a competência é da Polícia Federal e Ministério Público Federal. Nos campeonatos estaduais, as competências são das polícias civis dos estados e dos ministérios públicos dos estados. Então, a gente recepciona essas informações encaminhadas pelas instituições de integridade, Uhum, observamos se é realmente ali, os indícios são claros, instruímos um processo administrativo e encaminhamos para eles. O que a gente identificou é que tem uma lacuna muito grande entre o acontecimento do ato, né, do delito, vamos chamar assim, do crime, do evento que manipulou um resultado, desses criminosos que aliciam jogadores, comissão técnica, juízes, para a investigação em si, por falta de informação. Esse mercado é muito complexo. Quando você vai conversar com um leigo e as polícias e os ministérios públicos, eles têm outras prioridades, né? Hoje o principal problema do Brasil é violência. Então, como é sim, que você vai chegar para um policial civil de Alagoas, por exemplo, e falar, cara, isso aqui é importante você investigar? Ele vai pegar lá na mesa dele, vai ter uma pilha lá com tráfico de drogas, com é, pedofilia, com corrupção, com assalto a banco. Ele vai olhar manipulação de resultado, fala, pô, cara, ele vai colocar numa pilhinha separada. Como é que eu faço com que as polícias civis dos estados, os ministérios públicos dos estados, olhem para isso também como prioridade? Eu tenho que, aqui, tecnicamente, instruir eles do como é praticado esse crime no Brasil e no mundo, né? Porque são crimes transnacionais. sim, Então, um evento que está acontecendo aqui, ele pode estar sendo manipulado lá na China, sim, ou na Europa, ou na América do Norte. Ou um evento que está acontecendo lá fora, ele pode estar sendo manipulado aqui dentro. Então, como é que eu explico para eles como é que funciona isso? Então, olhando para isso, a gente, eu, com a experiência que eu tenho de serviço público, o que a gente deixa quando a gente está aqui cumprindo esse tipo de tarefa, e aí a questão não é à toa que tem o nome de servidor público, a gente está aqui, ele está servindo. A gente só deixa legado quando você institui política pública. Então, o que a gente está fazendo aqui, em parceria com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Justiça e com a Polícia Federal, é construir a Política Nacional de Combate à Manipulação de Resultados. boa. Então, a gente criou já na prática um grupo de trabalho envolvendo os três ministérios. E aí, o Ministério da Justiça está representado por todas as secretarias do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Nós já fizemos alguns encontros técnicos e a portaria que cria esse grupo de trabalho, que vai construir a política nacional de combate à manipulação de resultados, vai ser publicada em breve. A gente está aqui no enfrentamento burocrático aqui para finalizar ela e publicar. E qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é levar informação para os ministérios públicos dos estados, para as polícias civis dos estados, de como eles devem conduzir essas investigações de manipulação de resultado. Então, essa portaria que nós construímos, a 109, ela nos dá poder para estruturar, dentro das nossas competências, um processo administrativo robusto, Uhum, para que facilite a instrução de um inquérito policial e para que as investigações sejam conduzidas tanto nos estados quanto na Polícia Federal. Então, o primeiro passo de toda essa articulação, respondendo à tua pergunta, são as informações que são enviadas pelas instituições de integridade por meio dos acordos de cooperação técnica que nós construímos. Mas, além disso, o que a gente está construindo aqui também, Felipe, porque nos mercados maduros, eles já fazem isso que a gente está fazendo. Mas nos mercados maduros, eles também têm sistemas próprios de identificação de eventual suspeita de manipulação de resultados. uhum, Então a gente já está pensando isso aqui internamente para a construção dessa ferramenta tecnológica
para cruzar, tanto para usar os dois instrumentos, tanto que as empresas de integridade encaminham para a gente, e a gente também tem o nosso sistema próprio de rastreio de eventual manipulação de resultado em evento esportivo. A gente também viu que o governo também autorizou as apostas em diversas modalidades do e-sport. Como é Uhum. que a secretaria está olhando para esse lado do esporte também, que é um lado também que é super novo, né? Esse foi ótima sua pergunta, até para a gente esclarecer. É novo e complexo, porque os esportes no Brasil eles têm um tamanho que a gente não imagina, né? E eu até brinco que daqui 10 anos eu sou da década de 80, né? Então, daqui 10 anos, aquele frenesi que nós temos de assistir uma Copa do Mundo de futebol, que é ponto facultativo, o país inteiro para, você olha para a rua, não tem ninguém, tá todo mundo colado na televisão assistindo a seleção brasileira. Isso vai acontecer daqui 10 anos com os esportes. Sim, As premiações são gigantescas, os jovens estão inseridos nesse contexto. E a gente tem uma preocupação também de como isso estava sendo ofertado nas plataformas e como a gente regulamentaria isso, né? Na prática, a complexidade é tanta porque uma modalidade de esporte ela é diferente de uma modalidade esportiva convencional. Porque a modalidade esportiva convencional, ela não, ela não tem um dono, entre sim, aspas. Então, por exemplo, você quer jogar um vôlei, você compra uma rede, compra uma bola, fica lá e começa a jogar. Agora, uma modalidade de esporte, não. Por quê? Porque aquela modalidade é um jogo e aquele jogo tem um dono, que é o dono da propriedade intelectual que criou aquilo lá. Então, se você quiser jogar um jogo de esporte, você tem que comprar. Então, você tem que adquirir e comprar. Então, essa peculiaridade, esse ponto específico, a gente teve a saída que nós encontramos tecnicamente até para subir o sarrafo com relação o que poderia ser ofertado nas casas de apostas, só eventos esportivos que têm autorização do desenvolvedor do jogo e autorização desse evento esportivo para oferta nas plataformas, nas casas de apostas. boa. Então, uma portaria que nós fizemos, porque se eu pegasse e autorizasse um jogo específico, eu não posso fazer isso, porque uma propriedade privada. Sim, sim, Então, a alternativa que nós encontramos, inclusive após a edição de uma consulta pública, para nortear tecnicamente essa ação, e aí o mercado ele precisa também fazer a parte dele, que é, vamos lá, o casa de aposta, você não vai sair ofertando qualquer evento de esporte que não tenha nem autorização do desenvolvedor. Na prática, é um evento clandestino. Se o jogo tem um dono e você está fazendo um campeonato usando o jogo dessa propriedade intelectual, sem autorização do desenvolvedor, então já gera, sabe, peraí, que tipo de evento é esse, né? Então, até para subir o sarrafo e para que tenha regras de integridade clara, porque a grande preocupação são com os jovens. Você pega aí a faixa etária dos praticantes de esporte, você tem menor de idade jogando. né? Muitos, muitos, pois. Então é um mundo à parte, é um mundo novo, Sim, que a gente tá com um olhar muito cuidadoso e foi essa a alternativa técnica que nós encontramos para proteger a integridade desses eventos esportivos e, ao mesmo tempo, para que o mercado olhe e tenha responsabilidade. E que os eventos esportivos que aconteçam no Brasil tenham as devidas autorizações. boa. É isso, secretário. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, poder abrir esse tempo para poder falar um pouquinho, bater esse papo. E a gente deixa aqui nossa tela aberta, sempre que você quiser aparecer, quiser falar, quiser explicar, a gente está aqui para poder receber.
Felipe, muito obrigado. Vocês aí da eGame. É um prazer sempre poder falar com vocês, poder ajudar, poder levar informações com transparência. E a gente está sempre à disposição aqui para poder ajudar e contribuir aí com essa regulamentação importante aqui no mercado brasileiro. Obrigado, muito obrigado.